De cá, vamos conversar com o cientista Arísio Nunes dos Santos. Ele escreveu uma tese onde ele afirma que as pirâmides do Egito, elas tinham uma outra função. Elas eram imensos computadores há muitos e muitos anos atrás. É isso? Pega o microfone, Arísio, e conta pra gente essa história. Conta com mais detalhes. Como é que você descobriu isso? Bom, eu gostaria primeiro de agradecer a TVE por essa oportunidade de divulgar minhas ideias, minhas descobertas, que são de extrema importância para a recuperação do passado da humanidade. Eu descobri essas coisas estudando livros como a Bíblia, como mitologia e aplicando a ciência, especificamente geologia, história, coisas desse tipo, linguística, análise de nosso passado. A Bíblia não descobre isso, né? A Bíblia é escrita numa linguagem que eles chamam de alegórica. O que tem na Bíblia que fez você pensar nisso? Ela tem uma linguagem chamada alegórica ou esotérica, ou como queiram chamar, que é reservada a iniciados, sempre foi. E com um pouco de estudo a gente consegue penetrar um pouco e ver que houve uma humanidade antediluviana. Quer dizer, o dilúvio é um fato relatado lá e é um fato confirmado por todas as civilizações do mundo. Em todos os lugares do mundo você vai encontrar relatos do dilúvio com grande fidelidade, com invenções assim, com descrições que não poderiam ser inventadas. Por exemplo, o recuo do mar quando ele avança, antes de avançar, que é uma característica importante de um tsunami ou de um maremoto gigante. E há os fatos geológicos que confirmam isso, por exemplo, as chamadas extinções do Quaternário, onde 70% das espécies de grandes mamíferos foram extintas, entre elas duas espécies de homem, né? O Homo sapiens cro-magnon e o Homo sapiens neandertal, para não dizer do mamute, do tigre do dente do sabre, do urso das cavernas, da megatério, que é uma preguiça gigante, que inclusive tem no Brasil. Isso em todo o mundo, todas as ilhas, todos os continentes. O mar invadiu inclusive os Himalaias, chega a planície dos Himalaias, o altiplano. Se encontra algo como 1.500 quilômetros da costa e 4.000 metros de altura. E até lá chegou o mar e deixou traços. No caso das pirâmides propriamente ditas, quer dizer, como é que você conseguiu descobrir essa história dos computadores? A pirâmide é um legado dos nossos ancestrais antediluvianos. Isso parece assim, eu quero até manifestar que eu realmente não tenho nada de esoterismo, nem de parapsicologia ou de religioso, sou ateu. São descobertas puramente científicas, então não tem nada a ver com outros movimentos bastante parecidos, que são às vezes até tradicionais. Mas as pirâmides são um legado dessa civilização que foi conhecida como, por exemplo, com o nome de Atlântida, o Paraíso, Éden, tem vários nomes em vários lugares, que de fato existiu a idade de ouro da humanidade, em que a vida era bem mais fácil, inclusive para o corpo de bombeiro e para todos, né? Então é isso. Mas como é que você descobriu? Exatamente, que as Faz a pirâmides eram ligação. computadores. Bom, eu lendo a mitologia, a gente vê que é relatada a importância da estrela polar, é muito grande, também chamada, às vezes, indebitamente, estrela matutina e outros nomes. No fundo, é a estrela de Natal. Ela prenuncia um evento muito grande, de extrema importância para toda a humanidade. E sempre se fala na estrela Vega. Vega, cujo nome significa dilúvio, entre outras coisas, também significa estrela polar indrávida, mas em sânscrito ela quer dizer dilúvio, a palavra Vega. Está relacionada com vaga, por exemplo, vagalhão, certo? E é a principal estrela do hemisfério norte, uma estrela muito bonita, e que foi polar há exatamente 14 mil anos. Não exatamente, mas ela foi polar. O instante em que a pirâmide apontava para ela, com a sua galeria de entrada, a principal galeria da pirâmide, foi à meia-noite do dia 25 de dezembro do ano 12.000 a.C. Isso é computável astronomicamente, é um cálculo que não é muito difícil, a gente sabendo onde procurar. E eu consegui fazer isso com auxílio de computadores, auxílio de colegas que entendiam de astronomia. Esses cálculos foram revistos por alguns astrônomos, inclusive alguns argentinos, muito competentes. Não há dúvida quanto à sua correção. Certo? Isso aí... Mas eu não estou entendendo a relação de uma coisa com a outra. Afinal, por que elas são computadores? Pois é, porque
as posições da Terra levam a apontar para uma certa estrela, numa certa data, como eu disse, à meia-noite do dia 25 de dezembro do ano 2000 a.C. Foi nesse momento preciso que começou a saída da Terra das idades do gelo. Quer dizer, ela estava... Isso aí é um assunto um pouco longo, mas essencialmente a Terra, nos últimos 3 milhões de anos, ela estava numa idade chamada Pleistoceno, ou seja, é uma idade do gelo grande, em que ocorrem períodos, episódios de congelamento, que são... Esses congelamentos duram 2, 3 mil anos e são seguidos por intervalos sem gelo, essencialmente. São chamados interglaciais, da ordem de 10 mil anos, 12 mil anos, dessa ordem. Isso é uma teoria científica, uma descoberta recente, que se chama a teoria de Milankovitch em astronomia, digamos assim, em geologia. Está se começando a se comprovar isso, sim. O que é razoável, quer dizer, a inclinação da Terra maior, ela aponta numa outra direção, uma outra estrela. Então, há 12 mil anos ela apontava para Vega, e começou esse instante exato em que ela começou, as condições se propiciaram à saída da Terra da Idade do Gelo. Esse degelo teve como consequência o aumento da água no mar, o nível do mar subiu 150 metros. Não, eu vou explicar um pouco o que é o dilúvio, porque ele é muito mal conhecido, sim, inclusive mal relatado, por mal tradução da Bíblia. Peraí, Arísio, peraí. Pois não. A gente ainda não está entendendo direito, né? Você já colocou uma série de coisas, mas a gente ainda não amarrou essas coisas, né? Por exemplo, o fato da pirâmide apontar para essa estrela 12 mil anos atrás faz você concluir que a pirâmide era um computador? Por quê? Bom, primeira coisa, isso significa, ou eles tinham um conhecimento de astronomia tão avançado ou mais do que o atual, porque dificilmente alguém conseguiria fazer isso sem grandes telescópios, sem computadores para computar essas coisas. Ou então ela foi realmente construída há 14 mil anos atrás, no momento em que apontava realmente para Vega. Então, essa é a hipótese mais conservativa, ou seja, havia uma civilização. E para que fariam eles uma coisa apontando para Vega? Ela, inclusive, para indicar uma data precisa. Quer dizer, essa data significa, é a data em que a Terra emergiu da Idade do Gelo. Como tem outras galerias, a pirâmide tem mais 4 galerias, apontam cada um para uma estrela, tá certo? Alguma posição que dá uma data precisa, que então prediz provavelmente para o futuro. Ainda não fiz essas contas, são um pouco mais difíceis, porque não tem qual a estrela. Aí é um problema bastante mais complexo. Ordens de grandeza mais complexas. E por que você chama, então, a pirâmide de computador? Porque ela computa quando vão ocorrer as idades do gelo. Sim, mas tem um outro sentido que não o que a gente tem de computador hoje. Bom, o computador tem vários tipos de computador. Elas seriam mais os indicadores, ou não? Não, o computador, você tem vários tipos de computador. Um computador, hoje, que a gente usa, o mais comum é o digital, tá certo? Faz contas e coisas desse tipo. Mas tem um chamado computador analógico em ciência, ou seja, ele simula um evento, tá certo? Ele simula, às vezes até fisicamente, e com essa coisa você consegue obter um resultado. Então a pirâmide especificamente seria um computador, não da maneira como a gente encara normalmente, mas um computador analógico. Professor, certo? Deixa eu ver se eu consigo... O senhor está querendo dizer que a Terra sofre congelamentos periódicos e degelos periódicos. Certo. É isso? E que cada pirâmide daquelas está numa posição a grande pirâmide, com 4 galerias. Capaz de dizer para nós quando será o próximo congelamento, quando será o próximo degelo, é isso? Exatamente. Quer dizer, ela disse o passado com muita exatidão para que seja coincidência. É uma parte em 10 a 9, isso é uma coisa impossível de ser acidental. Agora, o senhor esteve lá há quanto tempo pesquisando isso? Não, eu pesquisei só por livros e dados que são... O senhor não chegou aí à pirâmide? Esses levantamentos são extremamente complexos. Foram o objetivo de várias expedições, desde o tempo de Napoleão, ele levou uma equipe científica muito competente, dos quais... Seria então uma contribuição de seres de outro planeta? Não, é uma outra civilização que houve na Terra, conhecida como Atlântida, ou Paraíso, ou Idade de Ouro, que eles são nossos ancestrais hindus, certo? A Atlântida não foi, obviamente, no Oceano Atlântico, como o nome parece indicar, mas foi no Oceano dos Atlântidas, que era o Oceano Índico.
A Índia sempre foi a mãe de todas as ideias e todas as... Agora, o senhor não acha, professor Arísio, sem o senhor chegar lá para constatar, para ver a posição realmente, para ver a coisa como funciona, que é um pouco utópico isso só através de livros, um estudo desse só através de livros? Não, porque só com medidas muito precisas, só com uma equipe muito competente, seria possível fazer esses levantamentos. Isso foi feito por equipes científicas extremamente competentes, tá certo? Inclusive tem uma chamada Geological Survey of Egypt, financiada perenemente pelo governo egípcio, que faz esses levantamentos. Todas as dimensões da pirâmide são conhecidas com precisão de milímetros, tá certo? E são divulgadas, tem plantas. A gente chega lá, é uma dificuldade imensa na prática. A realidade é uma coisa, o estudo fruto de milhares de cientistas, milhares de pessoas extremamente competentes, cada um na sua área, estão compilados em livros. Então aí é para qualquer um. E a esfinge, qual é o papel da esfinge? Bom, a esfinge é um monumento também provavelmente contemporâneo. Ela é muito interessante porque ela é um híbrido de uma mulher com um leão, com corpo de leão. Se a gente olhar no zodíaco, a gente vê que ela indica então a data. Também ela dá uma ideia aproximada. Ela começa no signo de Virgo, que foi a constelação zodiacal de há 14 mil anos atrás, e termina na de Leão, que é exatamente a do dilúvio, de 11 mil anos atrás. O período tem levado, então, do meio de um signo ao meio de outro, cerca de 3 mil anos esse intervalo. Quer dizer, o fim da Idade do Gelo, que iniciou há 14 mil anos, e o dilúvio que ocorreu quando completou-se o degelo, aumentou a pressão no nível do mar, subiu 150 metros, isso é uma pressão de 150 toneladas por metro quadrado, tá certo? Levou à ruptura da crosta terrestre naquela região, uma fratura conhecida como a fratura de Owens, que foi descoberta já tem algum tempo por pesquisas submarinas, geologia submarina, e resultou num maremoto, esse deslocamento da costa, rachadura, deu um terremoto gigantesco, e essa onda que varreu todo mundo. Quer dizer que vamos ter um novo período de congelamento daqui a mais algum tempo? Isso é uma coisa que tem tido centenas na história da Terra, né? Tá certo? Agora, quanto à datação precisa, isso, para falar a verdade, tá certo? Quer dizer, não é possível, a nossa ciência não permite essa predição com a precisão. Se forem verdades, quer dizer, se a minha descoberta, que para o passado funcionou tão bem, ela funcionar para o futuro com a mesma precisão, não tenha dúvida que... Vamos ter novo congelamento. Isso é fatal, isso é inescapável, vamos ter vários. E novo degelo. Ou milhares de anos. Tá Mas certo? o que é perigoso para a humanidade, o congelamento ou o degelo? Olha, o degelo é gradual, certo? Leva coisa como 3 mil anos. Então, foram inundados 150, 200 quilômetros de costa. Então, todas as civilizações que haviam primitivamente, que sempre as civilizações preferiram as costas, certo? Elas foram soterradas e jazem, provavelmente. Soterradas não, elas foram... Foram invadidas como se diz, submersas, desculpa. E o senhor não tem ideia de quando isso vai acontecer? Quando a pirâmide chegar novamente aonde? Eu tenho o que dizem as lendas, tá certo? Com toda a precisão e a essência de todas as religiões, inclusive o cristianismo especificamente, são chamadas religiões milenaristas, ou seja, se entrará no milênio, virá o julgamento final, o fim do mundo. Isso dizem todas as religiões essencialmente. Isso é a essência da religião. O que é o milênio? O milênio é o fim do mundo, quer dizer, virá o Cristo terrível. Quem leu o Apocalipse se lembra muito bem das catástrofes, das desgraças que ocorrerão. Então, somando todas as coisas com muita clareza, o que está dito é que nós entraremos... Agora, na idade de Aquários, que nós estamos entrando daqui a 13 anos, né, no ano 2000, chegará o último milênio. O mundo, então, durará mais 1000 anos, num renascimento de uma idade de ouro, depois da qual virá o Cristo, com seu dilúvio de fogo e de água, e todo mundo praticamente morrerá, menos uma sementinha, de um Noézinho, mais uma mocinha e tal, e o negócio começa de novo. Isso é... Ok. Vamos ver. Quem estiver vivo vai confirmar. Quem viver verá. Não é para nós, nem você, né? Disse Cristo, quem viver verá, né? Isso aí. Mas você disse que não acredita em nada. Bom, não acredito, digamos assim, para a psicologia, eu não acredito em milagre, não acredito no miraculoso. Mas as idades do gelo são fatos científicos inegáveis, coisas desse tipo. E Cristo também existiu. Se era Deus ou não, é outra discussão, né, Arísio? Muitos Cristos existiram, digamos assim. Ok, Arísio. Parabéns pela sua ideia, né? Muito obrigado.